Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Satanás Afrodescendente. Então eu estarei fazendo um react da minha participação, embora rápida, no canal Em Defesa da Fé Cristã, do Jadson Barbosa. Eu peguei também um corte dessa minha participação, que foi no canal deles e no canal dele e coloquei no meu canal, O título se chama Dissonância Cognitiva ou Desonestidade Intelectual, Vocês podem achar lá tranquilamente. E a conclusão que eu cheguei é que, infelizmente, os caras lá, os cristãos, o Jadson, o Galvão e o Leonardo, mas como o canal é especificamente de Jadson, a conclusão que cheguei é que ele acabou sendo um desonesto intelectual, Por quê? Porque pegou a parte onde eu participei, fez alguns cortes para dar o parecer que eu estava sendo equivocado, Mas no meu canal eu postei na íntegra a minha participação, Sem cortes nem nada, para vocês próprios poderem tirar as vossas próprias conclusões. Mas enfim, isso é um caso à parte. Então esse vídeo aqui é para fazer um react dessa minha participação, E ver algumas falácias que eles colocaram para tentar defender a existência do Deus que acreditam, que no caso é o Deus da Bíblia. Então vamos lá ao que interessa. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui é o vídeo que eu postei lá no meu canal. Apareceu aqui conosco o Satanás, ele é apareceu, meu Deus. Eu tô com medo, Varão. Satanás apareceu. Vim atormentar o pessoal aqui. Tá, eu botei uma pausa aqui porque, no princípio, eu falando um monte de coisas aí, nada a ver e tal, Disse que não tinha pouco tempo, teria que participar num outro canal e tal. Nesse mesmo dia. Acho que a partir do minuto 4 é que começa, Vamos lá ver. Então não quis deixar isso passar. Mas hoje... Dá pra dialogar. 4, vamos lá. Começa aqui, tá? Visto que não temos provas concretas da existência especificamente do Deus bíblico, O que é para direcionar para alguém ou eu posso falar assim para geral? Pode falar para geral. Para geral, O que vos leva a acreditar na existência desse Deus? Por quê? Porque na Bíblia nós vemos que ele teve contato com pessoas, nesse espaço físico, nesse mundo físico e material. E isso se limita só na Bíblia, de capa a capa. Muitas das experiências que as pessoas dizem que têm são experiências muito duvidosas, que não nos dão aquela clareza de que realmente é um Deus atuando e é o Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Então, já que temos esse cenário, o que é que vos leva a acreditar em que ele existe, que ele é real? Hein, Satanás, antes de eu passar a pergunta aqui para os convidados, o Galvão e o Leonardo. O show de falácias começa agora. Primeiro eu quero que você nos diga porque você afirma que não temos, coloco nós no plural, incluindo nós tudo, não temos prova cabal acerca da existência de Deus e nos defina o que é prova para você. Sim. Primeiro eu vou dizer por que não há uma prova cabal, Acho que foi a primeira pergunta. Não há uma prova cabal porque nós não temos nenhum contato com Deus assim no geral, Diria a humanidade toda. Inclusive existem várias religiões com Deus diferentes. E eu estou me retratando especificamente ao Deus que eles acreditam, que é o Deus cristão, o Deus da religião deles, Nossa, tem um pássaro revoltado lá fora. Diferentes. E vemos que existem diferenças nesses deuses, Para que nós pudéssemos ter esse contato e ter a certeza absoluta que realmente existe o Deus de Israel ou o Deus da Bíblia é real, ele pelo menos teria que se comunicar com todos e todo mundo que está distribuído no mundo poderia chegar numa conclusão que não necessariamente precisaria ser a mesma, mas uma conclusão parecida de que se comunicam com um Deus que quer isso e quer aquilo, não tem os mesmos objetivos. Por que eu disse isso? Porque se esse Deus que eles acreditam é o Deus de tudo e de todos, Quando eu digo todos, é todas as culturas que existem pelo mundo, etnias e nações e por aí vai. Ele poderia muito bem se comunicar com todos, Se ele é o Deus de todos e não especificamente o Deus de Israel, que foi adotado por eles que sequer são israelitas, Então, talvez algum tenha descendência judia, mas isso não é o caso, Então, o que acontece aqui? Já que eles dizem que o Deus dele é o Deus de todos, nós vemos que existem várias religiões pelo mundo. Embora haja algumas semelhanças e alguns deuses para com os outros, que também têm uma semelhança, que acabam tendo também semelhança com o Deus da Bíblia, existem diferenças, essa é que é a questão, e diferenças bruscas. Então, se esse Deus se revelasse para todos,
não necessariamente a humanidade toda, no momento que estivesse se encontrando com povos mais distantes, né? Não necessariamente precisavam contar histórias exatamente igual, porque o ser humano acaba também cometendo alguns erros, né? Equívocos. Mas se você, por exemplo, né, que está olhando esse vídeo, conhece alguém que é famoso, deixa pensar em alguém que é super, super famoso, assim, que talvez vocês conheçam, né? Ou você em particular que está vendo isso. Cristiano Ronaldo, um jogador de futebol. Eu não sou um cara que acompanha muito futebol, né? Mas pelo menos conheço o Cristiano Ronaldo, porque ele é muito famoso. Messi também, será outro exemplo. Então o que acontece? Todo mundo não, né? Também seria um exagero. Muita gente pelo mundo conhece esses caras. E se eu me encontrasse com uma outra pessoa que é do Japão, por exemplo, né? Que acompanha um pouquinho de futebol e tem noção de quem é Cristiano Ronaldo, as características que ele vai me descrever do Cristiano Ronaldo vão ser parecidas com as características que eu vou descrever para ele do Cristiano Ronaldo. Porque a gente teve um contato, né? Embora distante, vendo pela TV ou algo assim, com o Cristiano Ronaldo. A gente sabe quem ele é. Entendem? Então, as descrições que nós vamos dar um para o outro não precisam ser exatamente iguais, perfeitamente iguais, né? Mas a gente vai ter uma ideia de quem estamos falando. Inclusive, isso acontece também quando alguém está tentando comentar sobre um caso que aconteceu, que repercutiu bastante, ou sobre um famoso em particular, né? Já aconteceu convosco também, imagino, né? Já deve ter acontecido com vocês, de um dia estarem a bater um papo com amigos, familiares, seja lá quem for, e ele mencionar alguém que já viu um famoso, por exemplo. Aquele famoso, ele é assim, assim e tal, já fez o filme X, Y. Então, se você também teve contato com os filmes ou filme desse famoso e conhece algumas características desse famoso, você vai se lembrar de quem é, né? Então, eu digo que esse Deus deveria ser mais ou menos assim, só que, infelizmente, a realidade mostra o contrário para esses camaradas. Então, vamos continuar lá. A prova que eu digo seria como, por exemplo, que aqui eu tenho uma trena, né? Eu tenho uma prova de que esse negócio aqui é real, né? Por quê? Porque eu, como um ser que depende dos meus sentidos, tal como qualquer um de vocês, para ter certeza das coisas que são reais, eu uso o meu sentido da visão, do tato, audição também, né? Para saber que essa parada aqui, ela é... Só agora que eu percebi que estou exatamente tirando os óculos, né? Estou vestido da mesma forma como estava naquele dia. Engraçado. E foi coincidência mesmo, não foi de propósito. Legal. Então, se eu quisesse ter uma prova de Deus, ou para que nós tivéssemos uma prova da existência de Deus de forma concreta, poderíamos pelo menos ter um contato com Ele, nos comunicar de alguma forma, usando nossos sentidos. Porque Ele também sabe que é através dos nossos sentidos, já que se ele nos criou assim, é através dos nossos sentidos que nós podemos saber o que é real e o que não é de facto no espaço e tempo. E esse Deus também se comunicou no espaço e tempo, como podemos ler na Bíblia, mas isso se limita só na Bíblia. Então, por que não acontece agora, sabe? Então, se não tem essa prova física concreta, não tem como concluir que ela é real, porque limita-se muito na literatura. Sim, eu vou passar a questão para o Alexandre, porém eu só vou responder aqui de forma direta, porque para mim é muito clara a questão. Se Deus não existisse, né, partindo do pressuposto ateísta, todos nós saberíamos, todas as pessoas saberiam e ninguém acreditaria que há um Criador. Não tem como saber disso, não tem como mesmo. Então ele foi equivocado ao falar isso. Então, quando você generaliza, partindo do particular, você quer criar um universal, então isso acaba caindo numa falácia, porque tem pessoas que dizem que têm experiência com Deus e creem em Deus, então não é algo universal, né? Então, existem pessoas que acreditam em Deus. E outro ponto Satanás. Pessoas que acreditam em deuses diferentes. Embora alguns deuses tenham semelhanças, também existem diferenças. E as diferenças é que matam essa ideia de um Deus que reina todo mundo. E eu vos dei lá o exemplo de famosos e tal, né? Cristiano Ronaldo, para vocês terem mais ou menos uma ideia. É que nós cremos, conforme Cristo disse, né, nas Escrituras, que Deus é Espírito. Então, logo, nós não podemos ter uma prova física em relação à existência de Deus. Tudo bem. De acordo com a crença deles, Deus é espírito. Mas é como eu tinha dito na pergunta. Deus, apesar de ser espírito, como eles acreditam, ele tinha se manifestado para algumas pessoas, como dá para ler na Bíblia, né? Se manifestou para Moisés, ou seja, Moisés se comunicou com esse Deus. Inclusive, teve uma parte... Moisés, além de ter vindo a sarça ardente e ouvir voz vindo da sarça ardente, né? Ou seja, ondas sonoras se propagando no meio material, físico,
Moisés também tinha visto Deus, uma figura de Deus passando, só que na parte de trás, nas costas, com um véu e tal, toda essa coisa aí. Ou seja, Moisés de alguma forma teve uma experiência aqui no mundo real, né? De acordo ao que está escrito lá na Bíblia. Jó conversou com Deus também, ou seja, ondas sonoras aqui no mundo material. Apesar desse Deus ser espírito, os profetas se comunicavam com Deus. Quem mais se comunicou com Deus? Adão e Eva, né? E mais outras pessoas aí, por aí pela Bíblia, né? Então, essa desculpa de que Deus é espírito, por isso é que não conseguimos detectar ele com os nossos sentidos, é uma desculpa muito rasa, né? Rasa e falha, porque no livro que ela acredita e o livro que ele diz que Deus é real, o próprio Deus, sendo espírito, se comunicou com pessoas. E por que não se comunicaria conosco, né? Uma outra coisa também, ele diz que Deus não é físico, Deus é espírito. Ora, por que ele se manifestou então na terra em carne e osso como Jesus Cristo? Pelo menos para aqueles que acreditam que existe a Santa Trindade, né? Que Jesus faz parte da Santa Trindade, que é Deus também, né? Então, por que Deus se manifestou na forma de carne e osso, se tornou material? Entende? Pessoas interagiram com ele, conversaram com ele e por aí fora, né? Não haveria necessidade de fazer isso, né? Se ele se limitasse somente como um espírito, né? Se manifestou em carne e osso, se transfigurou. Tem esse detalhe aí também, né? Então, de alguma forma, se provou também como um ser que pode se interagir aqui no mundo físico, no mundo material, fora daquele mundo espiritual aí que os crentes idealizam, né? Assim como nós não podemos ter uma prova física, material de muitas coisas. Um exemplo, as leis da lógica, a mente, a consciência, a matemática, a razão e etc. Muitas outras coisas que são imateriais e nós cremos e sabemos que existe. Esse tipo de coisa, eu concordo com ele. São coisas imateriais, porque são uma construção que o nosso cérebro faz. Nós conseguimos pensar, idealizar coisas, raciocinar e por aí fora, né? Então isso é uma construção, são reações que ocorrem no nosso cérebro, né? Então eu chamo de construção, que o nosso cérebro faz. Apesar de a lei da lógica, o raciocínio não serem coisas palpáveis como o óculos, né? Algo que eu consigo palpar, ver, cheirar e por aí fora, são coisas que são produzidas num cérebro. E o cérebro é físico. E a forma de nós conseguirmos expressar isso para as outras pessoas, para que eles saibam que isso também são coisas reais, embora não sejam palpáveis, né? É através de representações. Se eu falar para ti, meu querido, x mais 1 igual a 0. Para achar o valor de x, tenho que isolar o x, e daí o 1 positivo que está de um lado vai passar do outro lado, vai ser negativo. Daí x será igual a menos 1. Acabei falando, né? É uma ideia que formulei aqui de uma equação de primeiro grau e falei. E como isolar o x nessa equação do primeiro grau, né? Falei agora, vocês estão ouvindo, né? Estou emitindo ondas sonoras e por aí vai. Vocês estão ouvindo isso, né? Está sendo captado aqui pelos aparelhos e está reproduzindo lá do outro lado, né? Beleza. Mas se eu não vos dissesse nada, eu poderia representar no mundo físico. Se eu não vos dissesse nada e simplesmente pensasse no x mais 1 igual a 0. Poderia pegar um papel e escrever x mais 1 igual a 0, ou seja, o papel é algo material, palpável, a tinta também é palpável, a caneta. E o que eu escrevesse aí seria algo visível, seria uma tinta marcada, representando aquela ideia que está na minha mente, que é o x mais 1 igual a 0. E vocês veriam x mais 1 igual a 0 no papel. Entenderam? Então, apesar desse tipo de coisas que a gente formula aqui na cabeça não serem palpáveis, a gente não conseguir cheirar, saborear toda essa coisa aí, a gente consegue representar no mundo material. Agora eu quero passar aqui o ponto para o Alexandre responder você e depois, logo em seguida, o professor Leonardo. Pode falar, bom. Em primeiro lugar, eu queria só dizer aí o Nietzsche, né, que eu, na verdade, não sou um apologista evidencialista. Eu cago para evidências, estou cagando para evidências. Eu sou pressuposicionalista e não evidencialista. E você também, Rit, você também é pressuposicionalista. Você parte de um pressuposto o qual você não me prova, e infelizmente esse é o pressuposto do qual você se fundamenta para interpretar a realidade, ele é injustificado. Tá bom? Não vou... Pessoal, o Galvão cometeu um erro aqui, que eu vejo que algumas pessoas, inclusive ateus, né, acabam cometendo também. A gente consegue fazer esse pressuposto de certas coisas, né? Pressupor.
Mas pensem só no seguinte, antes da gente pressupor sobre qualquer coisa que seja inalcançável, intangível por nós, a gente já tem uma referência. Vou-vos dar um exemplo aqui. Existem galáxias, isso não sou eu falando, né? Isso é coisa de cientistas. Existem milhares de galáxias, existem algumas que estão tão afastadas que nós, como o casulo, como o corpo que temos aqui, não conseguiríamos detectar a olho nu. A gente consegue ver estrelas no céu, consegue ver alguns pontinhos mais afastados que são provavelmente galáxias, né? E, inclusive alguns planetas também. Júpiter a gente consegue enxergar a olho nu, só que aparece como um pontinho vermelho, né? Dependendo da época e tal, nem sei qual época que dá para ver direitinho e tal, né? Mas enfim. Mas acontece disso, só que nós não conseguimos enxergar tudo no céu. Por mais que você saia do ambiente que há poluição luminosa, né? No meio da cidade, vá no meio do mato, onde está tudo escuro e consigas enxergar mais coisas no céu, você não conseguirá enxergar as galáxias que estão ainda mais afastadas, porque à medida que elas estiverem mais longe, vai ser difícil de enxergar. Vai sumir lá, vai ficar no preto, no escuro, né? Você só vai enxergar que elas estão mais próximas. Então, a gente usa equipamentos para pelo menos conseguir detectar ou enxergar, né? Aqueles que estão mais afastados, né? Que a olho nu não conseguiríamos ver, ou seja, com o sentido do nosso casulo aqui, do nosso corpo, e a visão. Mas, para você pressupor que existam galáxias que estão mais afastadas, que não conseguimos enxergar a olho nu, ou estrelas, né? Você primeiro teve que ver as visíveis para pressupor isso. Entenderam, pessoal? É bem simples, é uma coisa bem simples. Então, não existem pressupostos antes de você primeiro ter um contato com alguma coisa que vai servir de referência. Essa é que é a questão. Ou seja, primeiro você vai ter que usar os teus sentidos para cheirar, ouvir, tocar, toda essa coisa aí, né? E quando os teus sentidos te garantirem, olha, isso é real, que você está entrando em contato com esse objeto com o qual você está entrando em contato, né? Então você pode pressupor sobre outras coisas que estejam relacionadas, né? Eu segurei aqui um par de óculos, né? O meu óculos tem um formato, parece aqueles óculos aí de aviadores e de vovozinhos também, né? Mas eu nunca vi todos os formatos de óculos que existem pelo mundo, só alguns. Mas também posso pressupor que possa existir óculos que tenham formato quadrado, sendo que eu nunca vi. E nunca vi mesmo, realmente. Nunca nem pesquisei na net, mas posso pressupor que existam óculos quadrados, porque existem vários formatos de óculos que o pessoal produz, né? Mas antes eu tive que ter um contato com um óculo para saber o que é um óculo e por aí fora, como um óculo é constituído e... Enfim, né? Entenderam a parada, pessoal? A gente não vai entrar em epistemologia aqui. Mas quando você, na sua fala, você diz assim, ele teria que se comunicar com todos. Ora, por quê? Seria uma obrigação desse Deus se comunicar com todos, porque senão vai ser aquele pai aí que engravidou geral, né? Fez um monte de filhos e tirou o pé e nem paga a pensão. Não assume todos os filhos, não cuida de todos de forma semelhante, né? Deus teria que se comunicar com todos. Quem é que estabeleceu essa lei que diz assim, Deus, para ser Deus, se Deus existir, ele teria que se comunicar com todos? Vocês já pararam para pensar que para os camaradas aqui, né? O que deveria ser o ser mais importante e necessário de toda a existência acaba sendo algo não tão óbvio assim. Vocês já pararam para pensar que o ser mais pica das galáxias não é tão óbvio para todo mundo aqui na Terra? Isso é um problema, né? Então ele no mínimo teria essa obrigação de se manifestar sempre a todos. Mergulhando um pouco na Bíblia, o Deus quando morreu lá na cruz, né? O Deus que é o filho que engravidou a própria mãe. Enfim, essa doideira toda aí, né? Vocês entenderam de quem eu estou falando, né? Quando esse Deus morreu lá na cruz, o véu se rasgou, então já não havia mais uma barreira que impedia um homem comum a ter esse contato com Deus, né? Qualquer um poderia ter esse contato com Deus, pedir para ele alguma coisa e por aí vai, né? Então os crentes, por exemplo, vendo que estão nessa situação onde o véu se rasgou ao meio e eles podem muito bem ter esse contato direto com Deus, podem muito bem fazer orações, pedir para Deus se manifestar aos ateus. E até seria muito bom, né? Para eles, não haveria ateus pelo mundo, porque Deus simplesmente seria óbvio, ou seja, esse ser mais necessário, importante de toda a existência, de todo, entenderam, né?
seria simplesmente óbvio e a gente saberia que Deus existe, não haveria ateus, né? Agora, a questão de aceitar os seus modus operandi ou não seria uma outra questão, né? Mas uma coisa seria factual. Ninguém teria dúvida de que Deus não existe ou algo assim, né? Ou seja, em outras palavras, ninguém teria dúvidas. As pessoas simplesmente saberiam que Deus existe. Vou vos dar um exemplo, né? O Sol, por exemplo. O Sol eu poderia lhe colocar numa categoria de um corpo físico, material, que tem capacidade de onipresença referente à Terra. Referente à Terra, o nosso Sol. Por quê? Porque todo mundo, pelo menos todo mundo que está na superfície, né? Todos nós, seres humanos, sabemos que o Sol é real, que o Sol existe. Nós simplesmente sabemos que o Sol existe. Não há ninguém que acredita, ou que tem dúvida, ou que crê por meio de fé que o Sol é real, né? As pessoas simplesmente sabem que o Sol é real porque ele abrange toda a Terra, né? Tirando os momentos que em algum lugar do mundo não está em contato direto com o Sol, né? Porque a Terra é esférica. Mas essa aqui é a questão. O Sol é um corpo físico, material, né? Que com relação à Terra acaba sendo onipresente, porque todos nós simplesmente sabemos que há um Sol. Então o Sol é simplesmente óbvio. Entenderam a parada? Diferente do Deus que os camaradas aqui acreditam, que não é nada, nada, nada óbvio. Puxa vida. O cenário estava tão legal aqui, tinha uma luz de recorte mais forte e tal, né? Porque eu estou aproveitando aí a luz do sol. Mas tem nuvens aí cobrindo, daí tá uma doideira. Mas enfim, igual acho que a imagem continua bonita, né? Porque eu sou um cara bem craque nesse tipo de coisa, né? Tô me exibindo um pouco, mas enfim, vamos lá. Mas quem é que fez essa imposição aí? Então, primeiro, é uma premissa injustificada, você não encontra na Bíblia em lugar nenhum dizendo e obrigando Deus, que Deus, para ser Deus, ele teria que se comunicar com todos. Talvez não haja na Bíblia pessoas obrigando a Deus para se manifestar, né? Mas na própria Bíblia, se nós vemos o Deus tentando se provar, se provando várias vezes, se provando, se mostrando que ele é o cara, que ele é real. Quando ele enviou as 10 pragas lá no Egito, né? Ele estava se provando, batendo no peito, eu sou Deus. Quando tinha aquela batalha de rap entre os profetas de Baal e... Era quem? Eliseu ou Elias? Para quem conhece melhor essa história, me corrija aí se é Eliseu ou Elias, né? Era um desses profetas, né? Chegou lá na parada também, pegou no mic, começou a dropar, mandou e tal, camaradas, o Deus real é o Deus da Bíblia e tal, blá blá blá. E se provou mesmo aí, né? Porque Deus fez, parece que caiu uma coisa aí do céu, sei lá o que, pegou fogo que eles queriam queimar lá. E provaram que o Deus bíblico, o Deus Javé de Israel é o Deus real e não Baal, né? Isso de acordo à visão e doutrina dos cristãos, de como os cristãos pregam. Então foi mais uma situação onde Deus estava batendo no peito, se provando que ele é o cara, né? E tem outras situações aí também, né? Que nem tô conseguindo me lembrar agora, mas enfim. Isso aí é falacioso. Segundo, você diz que o real depende dos sentidos. Como é que você sabe disso? Como é que eu sei que o real depende dos sentidos? Porque o camarada Galvão também usa os seus sentidos para determinar coisas que são real, que o que é real é mesmo real, para ele não ficar doido, maluco, né? Eu não duvido que se ele um dia for interceptado na rua por 2 magrões numa moto, vai ficar com medo, né? Ele não vai parar e ficar pensando, mas será que isso é real? Será que eu estou sendo assaltado nesse exato momento? Será que... Entenderam? O cara vai ficar com arrepios, vai ficar com medo, vai se cagar todo aí, ou sei lá, né? Talvez ele seja machão, enfim, né? Vai brigar aí. Mas alguma reação ele vai ter. O fato dele ter uma reação diante daquela situação vai demonstrar que ele usa os seus sentidos para entender que aquilo que está acontecendo é real. Até o simples facto de ele estar caminhando na rua e esquivar um buraco para não correr o risco de se machucar, de machucar o pé, é uma resposta, uma reação dos seus sentidos, né? Para demonstrar que aquilo aí é real e vai evitar um perigo. E não ficar se perguntando, mas se eu pisar nesse buraco, será que o buraco é real? Será que os meus sentidos não determinam que é real? Blá, blá, blá. Entenderam, pessoal? Acho que vocês todos entenderam, mas enfim, eu vou continuar aqui. Os sentidos? Como é que você sabe que essa afirmação, essa premissa, o real depende dos sentidos, é verdadeira? Como é que você sabe que ela é verdadeira? Eu sei que essa premissa é verdadeira. Talvez eu não tenha respondido antes, né? Mas... não sei se foi algo que fosse coerente, mas enfim. Eu sei que essa premissa é verdadeira porque eu uso os meus sentidos para conseguir interagir com o mundo, conseguir me alimentar, conseguir... isso para não morrer, né? Porque, enfim, né? Conseguir se afastar do perigo,
conseguir dar um sentido aqui, ó, no meu corpo que está interagindo com o mundo, sentido nas coisas que eu vou fazer, com os objetivos que eu quero alcançar, se eu quero levantar uma chave de fendazinha para apertar aqui, sei lá, o parafuso Ah, não, estou sem os óculos. Para apertar aqui o parafuso dos óculos, é um objetivo que eu quero alcançar com os meus sentidos, sabe? Porque o meu cérebro faz todo esse trabalho aqui, né? Inclusive, tanto o Galvão como os outros camaradas que estavam aí na live, né? Tirando eu, claro, também usam desses seus sentidos, né? Todos nós aí temos cérebro. E repito mais uma vez, o nosso cérebro, por ser algo físico, algo material, ele faz todo esse processo, todo esse trabalho aqui de fazer com que nós possamos reconhecer o que é real ou não através dos nossos sentidos. Quem processa o que o nosso corpo vai receber de informação através dos sensores que temos distribuído pelo nosso corpo é o nosso cérebro, né? Inclusive para dar sentido na tua existência aqui na Terra, Galvão, para você conseguir interagir com o que está aqui ao teu redor e ter certeza que é real, né? E vou usar de novo o exemplo dos assaltantes lá dos magrões na moto. Se acontecer com ele, ele vai reagir. Se ele ter uma reação diante daquilo, é porque os seus sentidos lhe demonstraram que aquela situação toda é real, que o mundo em que ele está é real, que aquilo que está acontecendo é real, que a interação que ele tem com outras pessoas no dia a dia é real. Essa que é a questão. Você descobriu como isso? Pelos sentidos? Sim, pelos sentidos e por causa do cérebro também, né? Nós temos receptores pelo corpo, como disse antes, e o cérebro é quem processa essa informação. Inclusive, quando o camarada está pensando sobre algo, sem necessariamente abrir a boca, vocês conseguem ouvir voz na cabeça quando estão pensando? Eu tenho essa capacidade, né? Imagino que também devem ter essa capacidade de realmente ouvir a sua própria voz enquanto estiveres refletindo ou pensando sobre alguma coisa. Como é que a gente consegue dar conta que tem uma voz aqui na nossa cabeça, né? Não estou falando em casos de esquizofrenia, de doideira, esse tipo de coisas não, né? Mas estando lúcido mesmo, né? Lúcido e consciente das coisas. Quando estão pensando em alguma coisa e tal, dá para ouvir a voz na cabeça, né? Dá para ouvir a voz. E como é que estamos dando conta que estamos ouvindo a nossa voz na cabeça? Se não estamos falando nada. O cérebro também faz isso aqui. Aí já não saberia explicar por detalhes minuciosos porque eu não sou da área, né? Não sou um médico, não sou neurologista, não sou biólogo, seja lá o que for, né? Então não conseguiria dar assim, detalhes específicos do porquê que acontece esse fenômeno. E sequer sei se existem artigos que falam sobre esse fenômeno, né? Mas eu penso eu, se já é opinião minha, que o próprio cérebro também tem receptores que dão conta disso, né? Que acaba dando conta de que nós estamos pensando. Só que algumas pessoas acham que é um mundo de ideias que está atrelado aqui à nossa mente, está atrelada à nossa mente, né? Que é algo que não é físico, que não é material, que está atrelado aqui ao nosso cérebro, né? Que seria a mente, que seria o mundo das ideias ou algo assim, né? Mas eu penso que não. Né? Então, você tá cometendo o que a gente chama de petição de princípio. Você usa os sentidos para validar alguma coisa como real. Pessoal, para quem não prestar bem atenção, vai achar que o Galvão está falando algo correto, de que estou usando os sentidos para dizer que algo é real. Ou seja, os sentidos me dão a garantia de que os sentidos têm a certeza de que o que os sentidos detectam é real. Não é bem assim. É que a petição de princípio, ou argumento circular, né, poderia ser também argumento circular, gira mais em torno, em casos como, por exemplo, de literatura. No caso da Bíblia, sendo mais específico, né? A Bíblia é uma literatura. É um livro que você pega... Cadê a minha Bíblia? Tá alguns por aí. Mas é um livro que você pega e você abre e lê histórias que estão lá. Mas a garantia de que aquelas histórias são reais... Bom, pessoal, teve um corte aqui porque tinha batido o tempo de limite de gravação, né? Mas enfim, vou continuar. Falando sobre a petição de princípio, né? Eu tinha dito que a Bíblia em si garante, ela própria que garante que as histórias que estão na Bíblia são reais. Isso é um argumento circular, é uma petição de princípio. Já no nosso caso, não seria uma petição de princípio, porque os nossos sentidos são processados pelo nosso cérebro, né? Agora pensem só no seguinte, do porquê que isso não é uma petição de princípio. Qual é o órgão que a gente usa para explicar o próprio órgão?
O cérebro. A gente usa o cérebro para estudar o próprio cérebro e para explicar o próprio cérebro. Será que isso é petição de princípio ou é simplesmente um facto? Por ser um órgão que tem essa capacidade de exercer a razão, o pensamento, as ideias, o imaginário também, né? Então não é petição de princípio. A petição de princípio está baseada mais no que eles fazem. Está voltado à literatura. Pegam um livro com histórias fantasiosas, histórias bem duvidosas, abrem, leem, acreditam que é verdade, porque o próprio livro em si diz que isso tudo é verdade. Tá, vou continuar aqui. Já disse, se o real depende dos sentidos, eu pergunto, você é um cara lógico? Você acredita na lei da não contradição? Você usa a racionalidade e a lei da não contradição para argumentar? Você usa, Rit? Sim. Ela é real, então? Sim. Onde é que você viu a lei da não contradição? Eu acho que já tinha dito lá no princípio, né? A lei da não contradição, ou qualquer outra coisa que a gente raciocina, imagina, seja lá o que for, são coisas reais, sim. Porque o nosso cérebro processa isso. Mas não são coisas visíveis por si só. Não são coisas palpáveis por si só. São coisas que, para serem palpáveis no mundo físico, visíveis no mundo físico, a gente tem que tirar daqui e fazer algum tipo de representação. Entenderam, pessoal? Essa é que é a questão. Onde você pegou? Como você diz ver, tipo como tocar em algo assim físico? Você disse que o real depende material, dos né? seus sentidos. Não, o que você está dizendo é esse... O Galvão perguntou onde é que você já viu a lei da lógica, né? Como se fosse algo material, palpável, visível e tal. Eu acabei de explicar agora, como eu vos disse, né? E acho que também vou explicar isso durante o vídeo que foi gravado aqui, né? A lei da contradição é algo físico, é isso que você perguntou? Não, a lei da contradição é algo conceitual. Sim. Certo? Ela é real, sim. É um ente de razão, sim. Ela não é física e ela não depende dos meus sentidos para eu observá-la. E como você disse que ela é real, mas assim, real depende a lei pode não depender dos teus sentidos Vou ser redundante aqui, né? A lei pode não depender dos teus sentidos no sentido de você não conseguir ver, tocar, cheirar, saborear. O que mais que a gente tem de sentidos? Enfim, entenderam, né? Ouvir isso. Só que aí tem um detalhe. Nós temos isso aqui, um cérebro. Certo. Como é que você sabe se o pensamento, né? Você usa o pensamento para poder criar conceitos lógicos. Mas os pensamentos são reais? Mas sim, os pensamentos são reais, porque de alguma forma você consegue identificar que está pensando. Entendeste? Pessoal, antes do Galvão ou os outros dois participantes, né, falarem alguma coisa, eles primeiro estão pensando, estão formulando o que vão expressar aqui no mundo físico material, né? E eles se dão conta que estão fazendo isso. Estão pensando. É como é o mesmo caso que eu disse da voz, né? A gente consegue ouvir a nossa voz. Não sei todos, né? Mas eu consigo, né? Consigo ouvir a minha própria voz quando estou pensando. Sem usar outros tipos de sentidos como tato, cheiro, saborear, ver, ouvir. Mas simplesmente me dou conta que estou fazendo isso. Como vocês também se dão conta que estão fazendo isso. Inclusive, uma das coisas que me faz ter ainda mais certeza de que esse tipo de coisas são reais, né? Ideias, pensamentos, lei de lógica, conceito, tudo isso são reais. E são produzidas pelo nosso cérebro, porque há momentos em que quando estamos tentando raciocinar alguma coisa que não está dando certo, não está encaixando, quando estamos também pensando demais ao ponto de nos levar à ansiedade, né? Como se diz em inglês, overthinking, inclusive pensando demais em coisas desnecessárias, algumas pessoas acabam ficando com enxaqueca, uma dorzinha de cabeça, né? Mas por quê? Por que pensar demais surtiria algum efeito em algo que é material, o cérebro, né? Ao ponto de dar uma dorzinha de cabeça, ou um mal-estar, ou uma ansiedade, algo assim do gênero, entende? Se esse tipo de coisas, apesar de não serem palpáveis, visíveis, surtem algum efeito no nosso organismo, é porque é algo produzido pelo cérebro por reações
bioquímicas, pelo mecanismo de moléculas e tudo mais que está aqui envolvido no nosso cérebro, né? Os neurônios, dando lá impulsos elétricos e tudo mais. Eu vejo que é mais nesse sentido, e não que haja um mundo de ideias, uma mente que não é palpável, que é intangível, que está atrelada aqui, sei lá como, ocupando o mesmo espaço que o nosso cérebro, ou, sei lá, está atrelado de alguma outra forma, né? Então eu penso desse jeito. O teu cérebro consegue identificar que você está pensando. Inclusive, para você falar o que está falando aqui agora, tens que pensar primeiro e você se dá conta que estás pensando. Essa é que é a questão. Por isso é que a lei da lógica, apesar de não ser algo palpável, por ser algo que nós produzimos aqui mecanicamente, não sei como dizer, sei lá, processos bioquímicos no nosso cérebro, nós conseguimos nos dar conta que essas leis são reais, razão pelo qual manifestamos na forma de fala para expressar essa lógica. Mas parte daqui de uma formulação que a gente faz no nosso cérebro, isso é real. Eu dou conta que essas leis existem por causa disso daqui, do cérebro, que é algo físico. As leis não. Vocês perceberam como eles ficaram meio assim, acanhados, né? Quando se deram conta do... quando se deram conta ou pelo menos o Galvão, quando se deu conta de que falou algo que não é nada lá muito correto. Perceberam como ficaram assim todos meio acanhados, né? Tradição, lei da identidade, lei de ter sido excluído, são leis conceituais, beleza? São categorias que o teu cérebro, certo? A tua mente usa, não digo teu cérebro. O cérebro é algo físico, a tua mente é conceitual. Usa. Tá, talvez seja um equívoco meu, mas a impressão que o Galvão passa, é isso que eu estava aqui falando em alguns momentos, né? De que a mente é algo que não é tangível, né? E que está de alguma forma atrelado ao nosso cérebro ou existe em nosso cérebro, né? E faz com que a gente consiga conceituar coisas e por aí fora, né? Mas para mim é o contrário. E eu expliquei do porquê e dei inclusive alguns exemplos, né? Para mim é o contrário. Porque ideias a gente cria, inclusive a gente pode criar uma ideia de que existe uma mente que não está atrelada ao cérebro, né? Que é algo material, palpável. Mas o fato de pensar nisso não quer dizer que realmente exista essa mente que é algo flutuante, que não está aqui no espaço físico e no tempo e na matéria, entendem? O fato da gente pensar nisso não faz com que a mente seja real com a natureza que o Galvão imagina de como ela é, né? Como a mente é. Você disse que o real... Desculpa, só parece que tem um barulho no fundo. Eu tô com dificuldade de entender o que o Galvão tá falando aí, por causa do barulho. Não sei se conseguem ouvir também. Aqui não é. Tá, vou forçar mais aqui os fones de ouvido, porque estou ouvindo um barulho no fundo que está impedindo um pouco a percepção. Mas uma questão que o Alexandre perguntou, e ele já entrou no ponto, é se os pensamentos são reais. Sim, são reais. São reais. E é algo material... Apesar de não serem físicos, são reais, mas a gente pode manifestar no mundo físico. Como? Cadê? Me mostra aí o pensamento, me mostra, eu quero ver o pensamento. Não, a gente pode manifestar os pensamentos no mundo físico. Como? Cadê? Se você pensar, não, um exemplo. Eu tô falando, a gente pode representar os pensamentos. Então deixa eu continuar. Não. Deixa eu continuar, Galvão. Não, deixa eu continuar. Pessoal, a manifestação que a gente pode fazer dos nossos pensamentos é através de representações. Eu tinha falado do x mais 1 igual a 0, né? É uma equação do primeiro grau que eu tenho em mente. Mas eu posso representar agora escrevendo x mais 1 igual a 0. Não sei se dá para estar visível, né? Mas enfim. Esse pensamento que eu tive aqui, né? Foi representado aqui no mundo material. Embora tenha sido algo produzido aqui com o meu cérebro, que também algo faz parte do mundo material e é material em si, a ideia que foi mecanizada através do meu cérebro, né? Foi representada aqui. Eu não posso entregar para o Galvão o meu pensamento. Tá aqui o meu pensamento, para ele segurar, que nem esse caderninho aqui, né? E ver. Mas consigo representar aquilo que eu estou pensando, né? Tirando daqui para fora, para o espaço-tempo, para que outras pessoas também possam presenciar e ter como prova algo que se formula aqui na minha mente, né? No pensamento. Então Galvão está bem equivocado e está fazendo exigências que não levam a lugar nenhum, né? Você entender. O real depende do sentido físico.
Mas o correto seria não levam a lugar nenhum ou que levam a lugar nenhum. Acho que seria que leva a lugar nenhum, né? Porque nenhum lugar, enfim. Acho que vocês entenderam. Então me mostre. Não sei se você entendeu. Os pensamentos são reais. Por que os pensamentos são reais? Porque partem daqui do nosso cérebro. Nosso cérebro processa o pensamento. Mas ele não... Um exemplo só. Se eu pensar agora num cavalo, né? Num cavalo, ele não vai se manifestar aqui fisicamente na minha frente. Mas eu pensei num cavalo e reconheci que estou pensando. Esse pensamento é real porque eu reconheço esse pensamento. Mas posso representar ele fazendo o quê? Um desenho, por exemplo. Uma moldura do cavalo que eu estou pensando. Essa é a questão. O pensamento é real, o pensamento em si, ele é real, mas não é físico, não podemos tocar. Essa é a questão, o pensamento em si, algo que eu for pensar, não é palpável, né? Do jeito que o Galvão estava exigindo aí. E se eu pensar num cavalo, eu posso representar ele, né? A manifestação desse pensamento será através de uma representação, no espaço e tempo. Eu posso representar ele através de um desenho, fazendo molduras, esculturas, coisas assim do gênero. Então vai ser uma forma de manifestar o pensamento, né? Através de representação. Mas a representação que você vai fazer do pensamento... Só uma pergunta para você, Rita, rapidinho. Então você consegue fazer o pensamento tornar realidade, não é isso? Sim, se você usar, por exemplo, o que você tem ao seu redor para representar o teu pensamento, pode tornar ele real. Beleza, então vou repetir. Você consegue o pensamento tornar realidade, não é? Através de representações. Então pense em Deus. Ai. Penso em Deus, logo Deus existe. Isso faz sentido. Penso em Deus, logo Deus existe. Tipo, é pleno absoluto no espaço físico, no tempo, na matéria. Se eu pensar em Deus, ele vai ser real aqui, no meu pensamento, vai se limitar aqui. Eu posso fazer representações desse Deus, só que as representações que vou fazer desse Deus é de uma coisa nada a ver, porque eu nunca nem vi Deus. Sequer saberia por onde começar através de uma representação mais fiel, né? Para ser mais claro. Mas enfim. Mas como é que eu vou representar Deus? Você não falou que o seu pensamento torna realidade? Então pense em Deus. Sim, mas ele vai ser real só aqui no meu pensamento. Como é que eu vou lhe representar no mundo físico? É que nem um cavalo. Se eu imaginar um cavalo... O que acontece? As representações que a gente tem de Deus, né? São representações, algumas pelo menos, né? Bem caricatas, né? Como, por exemplo, do homem de barba branca, de vestes assim, mais estilo antigo, né? Que está no céu. Isso é uma representação bem caricata do que seria Deus, né? Inclusive é uma representação de um homem e não uma mulher, ou um intersexual, ou seja lá que for. Mas um homem, claramente um homem. Enfim. Seu pensamento, não, você falou para Alexandre agora, o seu pensamento, ele entra no mundo físico e ele se torna real. Você acabou de falar agora. Se você representar ele como um desenho, fazer um molde do cavalo, aí sim, o que você pensou vai conseguir fazer, mas... Pegaram a linha de pensamento do Leonardo. Eu particularmente penso que ele entendeu sim a parada e tentou distorcer aqui. Só que eu não deixei. Mas se nós formos no que ela acabou de falar agora, isso quer dizer que qualquer coisa que a gente pensasse, qualquer coisa, não importa o que seja, poderia entrar no mundo real. Ou seja, pensei e logo se manifestou aqui, na minha frente. Ou sei lá onde é que eu vou imaginar que vai se manifestar, né? Qualquer coisa que vocês e que eu conseguirmos pensar, imaginar, raciocinar. Qualquer coisa. Mas isso acontece? Não. É desse um detalhe. O pensamento em si, se eu imaginar agora pensar num cavalo, né? O fato de eu pensar agora não vai fazer ele se materializar agora. Eu preciso de algum artifício para representar o pensamento. Por isso é que eu disse que posso pegar um papel e um lápis e representar o meu pensamento, desenhando no mundo físico, num papel, usando uma caneta, que também é físico, para representar o cavalo. Entendeu? E não só, eu gostaria até de acrescentar algo aqui. A descrição de alguma coisa também é uma forma de vocês, ou de eu, né, poder representar algo. Quando a gente vai dando descrições.
Por mais que a gente não pegue num papel, num barro, madeira, alguma coisa assim para moldurar ou para moldar, para desenhar alguma coisa assim, né? Só pela descrição a gente já pode fazer uma outra pessoa ter uma ideia daquilo que nós estamos pensando, né? Dando assim descrições e coisas do gênero. Pessoal que está me acompanhando, pensem num ser que não é desse planeta. Um ser de 3 metros de altura. Um ser que tem a pele assim mais avermelhada. É uma mescla de escamas com pelos. Então, só a partir dessa descrição, mesmo sem eu estar aqui desenhando para vos mostrar ou fazer uma moldura, seja lá o que for, ou gráficos, né? 3D. Só através da descrição vocês conseguem ter uma ideia daquilo que eu estou pensando, porque através da minha voz que está se manifestando aqui no espaço, né? Está sendo captado pelos equipamentos e está chegando até vocês. Se não forem surdos, no caso, vocês estão entendendo e estão conseguindo ter uma ideia do que eu vos falei agora, do pensamento que eu tive agora, desse tal ser que está em outro planeta. Mesmo sem representarem nada aqui agora, mas estou usando do espaço aqui, material físico, emitindo ondas sonoras e de igual modo vocês estão captando com vossos sentidos, pelos ouvidos, e o cérebro recebe essa informação, processa toda ela para vocês terem uma ideia do meu pensamento, do que eu estou falando agora com relação a esse ser, né, que é de outro planeta. Mas então, se o pensamento em si não é algo palpável, eu posso pensar em Deus, isso vai ser um pensamento real, mas o facto de eu pensar em Deus agora não vai tornar ele físico no mundo real, entendeu? Mas Do foi o mesmo que jeito que você se eu disse, pensar... você falou que você pensa... Não, acho que torna você entendeu realidade. errado. Do mesmo jeito que se eu pensar agora num cavalo e não representar, só vai ficar aqui no meu pensamento, não vai se materializar. Deus também vai ser a mesma coisa, entendeu? Ou seja, se eu pensar simplesmente num cavalo se eu pensasse num cavalo e não falasse para eles aí, o pensamento só ficaria na minha cabeça. Mas seria algo real, porque de igual modo eu reconheceria que estou pensando num cavalo. Do mesmo jeito que vos disse antes, que se estiverem pensando em alguma coisa e ouvindo a própria voz na cabeça, né? Vão dar conta que aquilo está acontecendo, que aquela experiência de facto é real. Mesmo sem falarem para outras pessoas, mesmo sem compartilharem para outras pessoas. Só que algumas, né, no caso de pessoas que têm distúrbio, não conseguem distinguir, não é distinguir, distinção ou distinção? Enfim, não conseguem distinguir, tem pessoas que têm problemas, não conseguem distinguir o que está aqui, limitado aqui, com o que deveria estar aqui no espaço e tempo. Tem pessoas que veem coisas, vultos, ficam ouvindo um monte de vozes daqui e dali e acham mesmo que é real, que está acontecendo aqui no espaço-tempo, que é uma experiência que está acontecendo no exato momento. Só que essas pessoas são dadas como indivíduos que têm distúrbios, porque o que eles estão experienciando, outras pessoas não experienciam na sua totalidade. Ou seja, se essa pessoa está experienciando isso, o resto da humanidade, pelo menos parte da humanidade, também não está experienciando. Por isso é que existem casos isolados de pessoas que têm esquizofrenia, pessoas que não batem bem da cabeça, coisas assim do gênero, né? Mas você demandou no começo da live. Mas, cara, Você desculpa só, demandou. essa conversa tá muito boa, mas lamento mesmo por ter entrado tarde, né? Tô muito na correria hoje e tenho que entrar agora numa outra live porque me chamaram para fazer lá uma entrevista, sei lá o quê. Desculpa mesmo. Tudo bem, eu concedo que você vai sair, mas só reafirmar. Você disse que o real depende dos sentidos, beleza? Sim. Os meus pensamentos ou entes mentais não precisam dos sentidos. Eu posso debater. Entes mentais não dependem dos sentidos. Tá, então isso reforçou a ideia que eu tenho de que o Galvão acredita que existem entes mentais que não são materiais, não são físicos e que de alguma forma estão aqui no físico, né, na nossa cabeça. E não sei como é que isso interagiria com a nossa cabeça, né? Como é que seria o processo de essa coisa não física, não material, que é o mundo da mente, das ideias, interagir com o físico e se mesclar com o cérebro e sei lá mais fazer o quê, né? Então, acredito que nenhum Galvão saberia explicar isso direito caso eu tivesse a oportunidade de fazer essa pergunta, né? Mas, enfim. Mas o que ele deu a entender aqui é que ele acredita que a mente é uma coisa separada
do cérebro em si, né? Eu posso debater com você numa Matrix. E lá não tem sentidos. Num sonho. É debater num sonho. Ouviram o que o Jadson falou? Debater nos sonhos. Ai, Galvão debater numa matriz, né? Que em inglês é Matrix, mas a gente fala português de forma portuguesada, Matrix. Enfim, não tem problema, né? Tá, pessoal, vamos mergulhar nesse mundo da ideias, né? Da fantasia. Para o Galvão chegar nesse exemplo de matriz, é porque, obviamente, ele está usando como referência o filme Matriz, né? Que seria como? Um lugar onde os corpos estão lá, paradinhos, só que conectados numa rede, uma espécie de rede neural, sei lá como, né? Mas a ideia está aí. São corpos que estarão deitados lá, dormindo, e que estarão interagindo numa matriz, que seria um mundo virtual. Um mundo imaterial. Mas para isso acontecer de igual modo, precisa-se do material para que o virtual se concretize. Essa é a ideia do hardware e do software. Eu estou olhando aqui nesse exato momento na tela do meu notebook. Tem a parte material e física, o hardware. E tem a parte virtual, que é a imagem que está sendo formada agora na tela, né? Que é esse vídeo ao qual estou fazendo a reação. Então, virtual é o software. O que o Galvão está tentando dizer é que dá para existir uma construção sólida, uma estrutura sólida, somente a partir do software, sem a necessidade do hardware. Discordo completamente. Eu posso debater com você num mundo puramente mental, e eu não preciso dos meus sentidos nenhum. Eu não preciso da minha visão, da minha audição, não preciso nada disso. Eu dei a resposta aqui nesse vídeo, né? Mas vou dar um spoilerzinho antes. Se dá para fazer isso, se dá para debater no mundo puramente mental, por que não conseguimos fazer isso agora? Agora, assim, nesse exato momento. Por que eu não consigo me comunicar mentalmente com vocês agora? Eu não preciso do meu tato, não preciso nada disso. Então, eu quero dizer a você que você não tem como externalizar os seus pensamentos e concretizá-los no mundo físico. Não, mas se fosse possível debater no mundo mental, por que não debatemos agora só mentalmente, sem abrir a boca, sem manifestar o nosso pensamento aqui como voz, no espaço físico, em forma de ondas sonoras? Por que não nos comunicamos? Não. Então não teria numa Matrix? Leonardo acabou de concordar comigo, automaticamente discordou com o Galvão e com o Jadson. E o Galvão, nesse momento, percebeu... Como a gente debater só mentalmente, entendeu? Eu poderia debater com você. Percebeu do erro que cometeu, mas insistiu. Se depender do sentido. Não, porque se a gente estiver numa Matrix, eu imagino que estamos, sei lá, deitados, assim, sem mover nada, e só estamos nos comunicando mentalmente, sabe? Mas... Concordou. E esse exemplo que eu vos dei antes, né? De que a matriz seria uma ideia que nós estamos parados, deitados ou em pé, tanto faz, né? Mas numa posição assim que não seja desconfortável para o nosso corpo, né? Mas estamos lá deitados e de alguma forma estamos conectados em alguma matriz, né? Mas até para a gente se conectar na matriz, precisaríamos de artifícios que seriam materiais, né? Para nos conectar nessa matriz. A ideia do Galvão só funcionaria, por exemplo, né? Comunicação mental, se existisse esse mundo das ideias, caso nós, os seres humanos, tivéssemos antenas. Eu penso assim, se nós tivéssemos antenas, seria capaz da gente se comunicar sem a necessidade de abrir até a boca para falar, sem a necessidade de fazer gestos, sem a necessidade de usar o corpo. Poderíamos simplesmente ficar parados, sentados ou deitados. E se tivéssemos antenas, simplesmente nos comunicaríamos por meio das antenas. Teria o receptor e o emissor, né? E daí estaremos trocando ideias, estaria tudo girando só aqui no nosso cérebro, né? Acontecendo no nosso cérebro. Ou no mundo das ideias que ele falou, né? Que seria esse software. Mas, como eu disse antes, o software em si só é ilógico, não se sustentaria, não seria alguma estrutura sólida, né? Precisaria de um hardware. Em outras palavras,
se nós tivéssemos antenas orgânicas, né? Não estou falando antena no sentido mais, no sentido eletrônico ou mecânico, alguma coisa assim, né? Mas orgânicas mesmo. Se nós tivéssemos antenas orgânicas em nossos cérebros, ou na nossa cabeça, com uma saliência, seja lá como for, né? Poderíamos ter essa capacidade de se comunicar mentalmente, mas de igual modo, essa nuvem onde estariam armazenadas as informações e tal, dependeriam sempre de um lugar físico, que seria o cérebro, para isso acontecer, um lugar material. Essa que é a questão. Mas enfim, né? É que a gente consegue fazer isso, como é que na Matrix vai ser possível? Olhem a expressão do Galvão. O cara realmente ficou sem palavras, sabe? Porque falou uma besteira mesmo, né? Mas nesse exato momento eu tinha que sair, porque iria participar na live do pastor até o Anderson. Ele tinha me convidado para participar lá, e eu seria o convidado dele, né? Então estava bem em cima da hora, então tive que sair mesmo. Mas o meu desejo era de continuar para enxaguar mais ele, sabe? Extrair tudo até sobrar a última gota, né? Para eles caírem na real, né? Mas esses caras eu acho que não vão cair na real, porque só com esse vídeo já pegaram a minha parte, né? E fizeram edições para dar o parecer que eles estão com a razão, né? Ou sou o Jadson que editou, né? Porque é o canal dele. Mas enfim, vocês entenderam a questão, né? Se não me engano, o vídeo terminou por aqui. Aí eu tenho que sair, tenho que entrar na entrevista aí. Tudo bem, tudo bem. Tá. Beleza? Para não atrasar. Obrigado pelo espaço, espero por uma outra oportunidade, né? Foi muito rápido, Beleza. gostaria até que tivesse mais tempo aqui, mas, enfim. Um abraço, Rico. Tá, até mais. Um abraço aí, prazer conhecer. Eu deixei os caras preocupados, pelos vistos, né? Pelos vistos ficaram preocupados, né? E, sinceramente, né? Espero de coração que eles repensem bastante sobre os argumentos que apresentaram aqui. Embora já tenham lançado o vídeo lá todo editado e cortado, né? Mas espero que isso fique sempre... qual é a expressão que usam? Remoendo. Que esse desafio que eu trouxe para eles, né? Fique sempre se remoendo aqui na mente deles, né? Para eles fazer pensar um pouco. É remoer? Eu acho que essa é a expressão mesmo, mas enfim. Valeu. Entra aí, Marden, entra. Tá, o vídeo acabou por aí, né? Daí eu coloquei que faria uma análise, então a análise é essa daqui que vocês estão vendo. Então foi isso daí, pessoal. Como vocês puderam ver, os caras lá, né, os camaradas foram colocados no bolso. Eu não sou muito o tipo de pessoa que sai por aí se exibindo, olha, derrubei os caras e tal, tudo mais, né? Mas tudo dentro do campo do debate, né? De uma forma mais... que redundância, mas de uma forma mais... De um jeito mais formal, tá? Daí não fui redundante. De um jeito mais formal. Então é isso daí, né? Espero que tenham gostado. Também vai servir para vocês tirarem vossas próprias conclusões. Se falei aqui merda, comentem aí nos comentários, né? Se falei algo que vocês discordam. Mas, enfim, é isso daí, né? A gente se vê numa outra ocasião, pessoal. Até mais.